Estou ao vivo para a aula de número 28. Estamos aqui há 28 semanas juntas com as aulas semanais gratuitas. E o tema de hoje é comer pouco não emagrece. Eu escolhi o tema da aula de hoje com base nos relatos das minhas alunas do Comece Sua Última Dieta, da turma 4, que eu fico chocada quando eu vejo lá o que elas comem, que elas estão preenchendo a minha avaliação nutricional, e eu sempre acho pouca comida. As minhas pacientes também, quando eu vejo as fotos, o comentário que a Nutri mais deixa nos diários alimentares das pacientes é: achei pouca comida. Como assim, Sofia? Mas para emagrecer eu não tenho que comer pouco. Você tem que comer pouca caloria, mas você tem que comer as coisas certas, senão você não vai conseguir comer pouca caloria, vai dar ruim isso aí. Então a aula de hoje é para você entender justamente isso. E o que eu mais escuto no retorno das consultas é: Sofia, não passei fome hora nenhuma. Porque aí eu calculo direitinho lá o plano alimentar de acordo com as necessidades da pessoa, e ela realmente não tem fome e ela emagrece. Maravilhoso, né, gente? Então, hoje você vai entender por que não compensa ficar comendo pouco, o que você deve comer mais, o que você deve comer menos para conseguir fazer o déficit calórico e de fato emagrecer, porque as calorias importam sim, tá? Não tô falando para você comer muita caloria. Tô falando para você comer os alimentos certos para conseguir menos calorias sem tanto esforço, tá? E é nessa aula que você vai saber como fazer isso, tá? Boa tarde, Tânia. Hoje eu vim de óculos, arrumei um ângulo aqui que não tá dando reflexo. Que aí eu não fico muito cega. Já manda aqui no chat hashtag Aluna Nutella se você tá me conhecendo pela primeira vez. Eu chamo carinhosamente as novatas aqui de Aluna Nutella. E manda hashtag Aluna Raiz se você já é das antigas, já tá sempre aqui, pra eu te identificar. Já vi que a Jane tá aqui. A Jane é aluna da turma 3 do Comece Sua Última Dieta. Mandem aí as hashtags, gente. Andréia, da turma 4. Seja muito bem-vinda, Andréia. Manali também, olha lá, as alunas lindas da turma 4 aqui comparecendo ao vivo, muito bom. Domingo a gente tem aula exclusiva lá para as alunas, onde a gente vai ver os cálculos, tintim por tintim, tá? Então hoje é só um aquecimento. A Malinha, acho que é assim que pronuncia, né? Muito bom, Patrícia, sejam muito bem-vindas. Nilda também é aluna da turma 4. A turma 4 hoje tá aqui em peso, entendeu? Então, todas as alunas raízes vão aplicar os ensinamentos e ter muito resultado. Muito bom. A Carol, quando você decidir virar aluna, vai ser muito bem-vinda. Você tá sempre aqui. Vamos lá, então, pro conteúdo, gente. Sem mais delongas. Apresentações feitas, né? Deixa eu só me apresentar, porque sempre tem alguma aluna Nutella, apesar de que eu não vi nenhuma hashtag aluna Nutella aqui, mas sempre tem, né? Tem a turma do replay, então se você tá assistindo o replay, seja muito bem-vinda. Meu nome é Sofia Rezende, eu sou nutricionista, eu me formei em 2018, mas eu estudo nutrição desde 2008, quando eu emagreci mais de 13 quilos. E na época eu achei que eu tava fazendo certo, né? Eu comecei a estudar nutrição e a nutrição mudou muito de lá pra cá. E eu adoro estudar, me atualizar e trazer o que há de melhor pra vocês. Eu vivo o que eu ensino, eu sou apaixonada pela nutrição. E eu acho que todo mundo tem o direito, o dever de conhecer um pouco mais sobre o seu corpo. E eu entendo o emagrecimento como consequência de uma alimentação nutritiva. E é isso que eu ensino, tá? Seja muito bem-vinda. Toda quarta-feira às 5 horas eu estou por aqui. Eu faço atendimento online e presencial, mas no momento eu tô com uma lista de espera. A agenda tá fechada, você pode preencher o cadastro que tem o link na minha bio e aguardar o contato da minha secretária. E eu também tenho um curso que chama Comece Sua Última Dieta, que também tá com as inscrições encerradas. Em setembro, gente, eu tive uma reunião hoje com a minha equipe. Eu decidi que em setembro vai ser a última turma da imersão de cálculos de macronutrientes. Então, se você tá aí namorando se tornar minha aluna, e a imersão de cálculos, ela é um curso menor do que eu Comece Sua Última Dieta. É um treinamento de mais ou menos 2 horas, em que eu te ensino a você montar a sua dieta, do jeito que você quiser, né, com os alimentos que você gosta, mas respeitando a sua individualidade. E em setembro, acho que é dia 8, que é quarta-feira, eu vou abrir a última turma, tá? E aí vai ter uma condição especial. Então, entra na lista de espera da imersão de cálculos também, para você não ficar de fora, tá? Vamos lá pro conteúdo, então.
E o tema de hoje é comer pouco não emagrece. Parece contraditório, né, gente? Porque assim, as calorias importam, tá? Não estou negando que você precisa comer menos calorias. Mas isso pode acontecer de forma proposital ou de forma natural. De forma proposital tem data para acabar. E de forma proposital é antifisiológico, porque de propósito você está indo contra o seu corpo. O seu corpo é inteligente. Nutricionista, até pouco tempo atrás, não existia essa profissão. E as pessoas eram magras. Ninguém calculava. Então, nos anos 70, anos 80, anos 90, aí que começou esse negócio de estudar nutrição, né? Mas demorou para chegar aqui. Eu sei porque quando eu prestei vestibular em Belo Horizonte, era a primeira turma que estava se formando na UFMG em nutrição. Então, é uma profissão, né, que é recente. E antes, ninguém precisava calcular nada para ter um corpo magro. Porque antes a gente comia de uma forma mais natural, a gente comia menos industrializados. Então, o questionamento é: o que está acontecendo na minha vida, no meu ambiente e no meu corpo, nos meus hormônios, no meu estilo de vida, que me faz comer mais calorias? É isso que você tem que se perguntar. E não ficar: vou comer menos, de propósito, amanhã fecho a boca, né? Quer emagrecer, é só fechar a boca. Você vai ir contra, né? Se o seu corpo tá te pedindo mais caloria do que você gasta, tem um porquê por trás. Você identificando esse porquê e corrigindo esse porquê, você vai conseguir comer menos calorias de forma muito mais leve, de forma muito mais natural, sem sofrimento, sem passar fome. Porque o emagrecimento às custas de fome não vale a pena. Digo por experiência própria, tá? Em 2008, quando eu perdi mais de 13 quilos, eu não fiz uma alimentação nutritiva, eu vivia com fome. E eu consegui ficar magra por apenas 2 anos, porque não deu. Não consegui manter aquilo, porque era forçado, era artificial. Eu tava o tempo todo com fome. E naquela época eu comia muito, eu treinava muito e comia muito, porque esse negócio de emagrecer, né? É só fazer mais exercício e comer menos. Só que fazer exercício dá fome e comer menos dá fome. Como que é incompatível, né? Quem treina mais acaba tendo que comer mais porque você aumenta a necessidade do corpo. Então, gente, a conta não fecha. É uma coisa meio, né? Você vai fazer exercício, você vai precisar de mais caloria e não de menos. Não tem como você ficar forçando. Eu vou treinar muito e vou fechar a boca. Isso era recomendação comum lá nos anos 80, anos 90, né? Eu sou de 85 e dieta era isso, era você ficar lá suando, fazendo aeróbico, né? Até falar chega. E alface e frango, né? Não era nem frango com batata doce, era frango com alface. Então é isso, gente. O déficit calórico... O que é déficit calórico? Tem gente que, né, não sabe esse conceito. Déficit é quando tem uma diferença do que você gasta para o que você consome. Então, para acontecer o déficit, você precisa consumir menos calorias do que você gasta. Mas o nosso corpo, ele é inteligente e ele autorregula o nosso gasto. Por mais que a gente tenha fórmulas preditivas de gasto calórico, né, a gente tem fórmulas, a gente joga lá na fórmula a idade, a altura, o nível de atividade física, o percentual de gordura, porque uma pessoa que pesa 70 quilos, mas tem 15% de gordura, tem um gasto energético diferente de uma pessoa que pesa 70 quilos e tem 30% de gordura. Porque a gordura, ela gasta menos caloria para existir do que o músculo, né? Então, por isso que o verdadeiro termogênico é ter mais músculo. Quanto mais músculo você tem, mais caloria você gasta para estar viva, né? E aí fica mais fácil conseguir o déficit calórico. Quando você tem um gasto energético muito baixo, aí você tem que comer pouco para conseguir o déficit calórico. Por isso que a atividade física, ela é tão importante. Não é por causa das calorias que você queima durante o exercício físico. Isso é o menos importante.
O mais importante é preservar a sua massa muscular ou aumentar ela um pouquinho, para que você continue queimando caloria quando você não está praticando atividade física. Então, assim, aeróbico é bom? Aeróbico é bom, não é para você não fazer aeróbico, porque o aeróbico ele vai treinar o sistema cardiovascular, né? A sua capacidade cardiovascular, e isso tem muitos benefícios. Mas só o aeróbico você não tem todos os benefícios da atividade física. Tem coisa que só o exercício de força faz por você e tem coisas que só o aeróbico faz por você. Por isso que você precisa fazer um pouquinho dos dois, né? Mas não para conseguir o déficit calórico, e sim para você não diminuir o seu metabolismo, tá? Então, o melhor termogênico é você manter a sua massa muscular ou aumentar ela. Então, uma pessoa, né, quando a gente está muito acima do peso, a gente tem muito peso para perder. E nos primeiros meses da dieta, é normal emagrecer rápido, a gente perde um pouco de líquido no início, né? Parte do emagrecimento rápido é por conta disso, mas depois fica devagar também, por quê? Por falta de massa magra. A taxa metabólica basal, né, vai diminuindo. Aí, para a pessoa continuar tendo déficit calórico, ela tem que comer menos. E isso não é sustentável. Por isso que é muito importante que você faça atividade física, mas não é ela que vai te fazer emagrecer. Deu para entender? Não é não é as calorias que você queima durante a atividade física, mas é o fato de você estar fazendo atividade física durante o seu emagrecimento que vai tornar o seu emagrecimento duradouro. Por isso que muitas das minhas alunas receberam lá, na resposta da mini avaliação, continue fazendo atividade física, porque isso vai fazer muita diferença para um resultado saudável e duradouro, para continuar emagrecendo, tá? Então, já falei que comer menos dá fome, que isso não é sustentável, e é possível comer menos calorias se você estiver se nutrindo corretamente, tá? Deixa eu dar um golinho de água aqui. Tá fazendo sentido aí pra vocês, gente? Conversem aí comigo. Eu não fico lendo muitos comentários durante a minha fala, senão eu acabo perdendo o fio da meada, tá? Aí eu fico distraída e prejudica aqui o andamento da aula. Mas no final eu converso mais aqui com vocês, tá? Então, se não tem como forçar o déficit calórico, fazer isso de forma proposital, né? Porque isso vai ser contra o seu corpo. Você tem que ir a favor do seu corpo. O seu corpo é inteligente. Se ele tá te mandando sinal de fome, é porque ele precisa de mais alimento, né? E se você, no fim do dia, não tá conseguindo fazer o déficit calórico, é porque o que você tá comendo ou algo no seu estilo de vida não está permitindo esse déficit calórico natural, tá? Então, a gente quer o déficit calórico natural porque é o mais fisiológico, é o que vai a favor do seu corpo. Você vai conversar com o seu corpo em vez de brigar com o seu corpo. Se você ficar brigando com o seu corpo, vocês não vão chegar a lugar nenhum. Vai ficar um falando, eu quero emagrecer, o outro quer comida. Não dá. Você precisa ouvir ele mais, entendeu? Por que você tá comportando assim? Tô te ouvindo. Ah, tá, você tá precisando dormir melhor, né? Ah, tá, é porque a última refeição que você fez tinha muita farinha e açúcar. Deu pico de glicose, deu pico de insulina, depois deu queda de glicose. Agora você tá morrendo de fome. Ah, entendi. Então vamos corrigir isso, entendeu? É assim que você faz. Então, por que algumas pessoas podem comer mais do que elas gastam, né? Um dos motivos é desidratação, tá? Um dos motivos é porque tá chegando pouca água. Então, quem tem dificuldade aí com a água, a primeira coisa é corrigir essa hidratação, porque os alimentos, eles também são ricos em água, né? E seu corpo precisa de água. Se não tá chegando água, ele vai mandar fome. A gente confunde muito essa sensação. O outro motivo é a desnutrição. Quem tá cadastrada lá para receber os lembretes das aulas vai receber um mapa mental dessa aula com as anotações, tá, gente? Mas nada impede aí de você pegar um papel, caneta e fazer as anotações.
Então, a desnutrição pode te fazer comer mais, porque o seu corpo é inteligente, tá faltando algum nutriente, ele não vai deixar isso passar, ele vai mandar sinal de fome até chegar todos os nutrientes que ele precisa. E quais são os nutrientes mais valiosos para o nosso corpo? As proteínas e as vitaminas e minerais, os micronutrientes, porque eles são essenciais para a vida. A gente precisa deles para formar hormônio, para formar proteína, para formar tecido, para tudo, tá? Então, tem vários estudos que mostram, né, quando a gente estuda o protocolo a relação proteína-energia, né, que foi baseada nesses estudos, que determinou, que deu para um grupo de animais alimentos pouco proteicos e muito calóricos, e para outro grupo alimentos muito proteicos, né, e menos calóricos. E os grupos, eles pararam de comer quando chegou proteína suficiente. Então, uma alimentação pouco proteica ou uma alimentação pobre em micronutrientes causa fome, tá? Então, se faltar proteína na sua alimentação diária, se faltar zinco, magnésio, selênio, complexo B, vitamina A, tem as vitaminas lipossolúveis que estão presentes nas gorduras, né? Vitamina A, E, K, D, enfim. Se tiver com alguma deficiência, ferro, B12, qualquer uma, seu corpo vai dar um jeito. Ó, tá faltando aqui, vamos pedir pra vir mais comida, tá? E hoje em dia é muito comum a desnutrição proteica e a desnutrição de micronutrientes. É muito comum porque a nossa alimentação não tá rica em proteína e não tá rica em micronutrientes. Proteína é caro e não é gostoso. O que é gostoso é carboidrato e gordura. Então, por mais que algumas pessoas falam, a gente tá comendo proteína demais, a gente não tá. Quando eu faço o recordatório alimentar dos meus pacientes, eu vejo, tá lá, menos de 1 grama de proteína por quilo de peso, tá menos. E deveria estar 1,2, 1,5, 2,0, né? Isso depende muito também do estado nutricional da pessoa. Então, pessoas que estão eutróficas ou com sobrepeso, então o IMC está abaixo de 25, o IMC está abaixo de 30, a gente consegue jogar 1,5 grama de proteína por quilo de peso, às vezes 2 gramas por proteína de proteína por quilo de peso, porque é difícil comer muita proteína, dá muita saciedade. Mas aí quando a pessoa tá com obesidade grau 1, obesidade grau 2, obesidade grau 3, a gente não consegue chegar nesses níveis e tudo bem. A gente chega ali em 1,2 ou 0,8, tá? 1,2, 1,0 ou 0,8 gramas de proteína por quilo de peso. Isso tudo eu explico dentro da imersão de cálculos, que vai abrir no dia 8. Então, se você quer entender isso melhor, fica de olho lá, entra na lista de espera para você receber a oferta especial para as primeiras 24 horas, tá? Outros 2 motivos que levam as pessoas a comer mais e que dificultam o déficit calórico natural: resistência à insulina e resistência à leptina. Leptina é o hormônio de saciedade. Gente, a insulina, ela não é um hormônio ruim, tá? O ruim é quando a gente fica resistente a ela, quando a célula, ela não responde ali à insulina. Chega a insulina e a célula fala, não vou te ouvir não, vou continuar aqui. Porque o papel da insulina é fazer a glicose entrar na célula e baixar a glicose no sangue. E quando a gente fica resistente à insulina, a célula para de conectar com essa insulina e a glicose não entra na célula e aí a gente fica com fome porque não chega energia. A pessoa que tem resistência à insulina, ela tem mais fome. A energia que devia chegar dentro da célula não tá chegando, tá ficando ali no sangue. Então ela tá o tempo todo com fome. Então tem que ter estratégias para reduzir essa insulina, para ter menos fome ao longo do dia e conseguir fazer o déficit calórico, né?
E a leptina, então assim, a insulina, em pessoas que não são resistentes à insulina, a insulina é maravilhosa, porque a insulina faz a energia entrar dentro da célula e dá saciedade. A insulina, ela não dá fome. A insulina dá saciedade. A resistência à insulina dá fome. Entendeu? Então, assim, porque a forma de falar que às vezes confunde, né? A pessoa acha, excesso de insulina dá fome. Porque quem tem excesso de insulina está resistente à insulina. Mas quem está metabolizando bem o carboidrato e produzindo a insulina corretamente, a insulina ajuda na saciedade, tá? Então, assim, a proteína dá mais saciedade, fibras dá saciedade, gordura dá saciedade, mas o carboidrato em pessoas que não têm resistência à insulina também dá saciedade, tá? Então, se você tá aí, a louca da low carb, mas a sua insulina é linda, maravilhosa, abaixo aí de 4, e você tá sentindo fome, aumentar um pouquinho o seu carboidrato pode te ajudar a ter menos fome e conseguir fazer o déficit calórico. Isso o povo da low carb chita não te conta, né? Bom, e ansiedade, tá? Então essas 4 coisas que podem te dificultar o déficit calórico natural. Desidratação, desnutrição proteica ou de micronutrientes, resistência à insulina ou à leptina, os dois andam juntos geralmente, e a ansiedade, né? Trabalhar aí a parte comportamental e a parte bioquímica na ansiedade. A gente tem estratégias na nutrição para melhorar isso também. Magnésio, a própria proteína, né? O aumento da proteína reduz a ansiedade, então melhorar a alimentação, mas também trabalhar o emocional, tá? As duas frentes. Então, vamos lá, os alimentos que aumentam a saciedade, né? Todo mundo já tá cansado de saber que proteína aumenta a saciedade, né? Mas não é só ela. A proteína, ela tá presente nas carnes, nos ovos, nos lácteos, e também nos feijões, tá? Essas são as fontes de proteína relevante que a gente tem. Então, no café da manhã e no lanche da tarde, que geralmente as pessoas não comem tanta proteína. Mas no almoço e no jantar também é bem comum, tá? Porque a pessoa pensa, bom, tô de dieta, vou comer pouco de tudo. Aí come pouco de tudo, né? E lembra que a necessidade de proteína, ela é proporcional ao peso? É claro que quando a pessoa tá com obesidade grau 1, 2 e 3, né, a gente ajusta essa proteína, o cálculo da proteína, né? Ele é diferente das pessoas que estão com o peso normal, tá? Mas comer uma boa quantidade de proteína em todas as refeições, geralmente é o melhor para a gente conseguir fazer o déficit calórico natural, porque a proteína é o nutriente que mais dá saciedade. E é muito comum as refeições terem menos proteína do que deveriam. Às vezes o almoço e jantar até tem, mas aí no café da manhã e no lanche não tem, né? Porque, igual eu falei, proteína não é muito gostoso mesmo não, gente. É muito melhor um lanchinho, né? Igual o post que eu fiz hoje. Nutri, pode trocar o jantar por um lanche? Você vai conseguir ingerir todas as proteínas que você precisa ao longo do dia trocando o jantar pelo lanche? Porque geralmente a comida ela é mais nutritiva do que o lanche. Ela tem mais proteína e mais micronutrientes do que o lanche, né? Das alunas que mandaram a mini avaliação, só uma, né? Eu já respondi 30 mini avaliações, só uma comia proteína suficiente, tá? Tá, Sofia, mas eu já vi aqui, eu como proteína suficiente. O que mais que eu posso fazer para aumentar minha saciedade? Fibras, né? Folhas, brócolis, cebola, tomate, que às vezes tem pouco no prato. Então você pode aumentar, porque aquilo ali dá volume e desacelera a velocidade
de esvaziamento dos alimentos do estômago, porque a saciedade, ela tem a ver com o que a gente come, mas tem a ver também com o volume do que a gente come, tá? E coisas que são sólidas dão mais saciedade, porque ocupam mais volume, ficam mais tempo no estômago do que coisas que são líquidas. Então, uma vitamina, um shake, uma sopa, algo líquido, tende a dar menos saciedade do que algo sólido. Mesmo que essa coisa líquida tenha ali a proteína. Então, tem a ver com o que a gente come, mas tem a ver também com a consistência do que a gente come. Então, fibra a gente tem nos vegetais e também castanhas, sementes, tudo isso também pode adicionar fibra na sua refeição. Então, se você for jantar uma salada, você pode ali fazer uma salada bem caprichada, com frango, com peixe, com ovos. E aí você pode adicionar também os vegetais, né, as folhas e tudo mais, e também as sementes. Então, uma chia, uma semente de girassol, uma semente de abóbora vai te dar mais saciedade, tá? A gordura também dá saciedade e os carboidratos naturais, não os carboidratos refinados. Não é farinha e açúcar que eu tô falando aqui, muito pelo contrário, né? Então, quais são os alimentos que vão dar fome? Açúcar e farinha. Esses estão no outro lado oposto, açúcar e farinha. Porque você come aquele alimento, ele não tem proteína, ele não tem fibra, ele não tem micronutriente, ele eleva a glicose, ele eleva a insulina. Quando a insulina sobe, aí a glicose... Porque sobe bruscamente e cai bruscamente. Aí vem a fome. É na oscilação brusca. A gente não quer oscilações bruscas. E se na refeição tem proteína, tem fibra e tem um carboidrato natural, como uma fruta ou um tubérculo, não vai fazer pico de glicose e insulina. Vai fazer só um pouquinho. E aí não vem aquela fome horrorosa depois. Entendeu? E vamos lá então. Quais são consequências de comer pouca caloria? Porque muita gente também fica assim, será que eu tô comendo pouca caloria? Se eu comer pouca caloria, o que pode acontecer? Por que comer pouco pode atrapalhar meu emagrecimento? Vou te explicar agora, tá? É o seguinte, quanto mais você come, mais o seu metabolismo acelera. E quanto menos você come, mais seu metabolismo desacelera. Comer mais gasta mais caloria, comer menos gasta menos caloria. É mais ou menos a história lá da atividade física, tá? Então, quando você come mais, você tem as calorias que são gastas na própria digestão do alimento, que não é muita, tá? Não é muita, é verdade, não é muita, mas tem essas calorias. E o seu corpo, ele entende que tá chegando mais energia, ele dá uma acelerada. Ele produz mais hormônios lá da tireoide, tá? Então, uma consequência ruim de ficar vários dias comendo pouca caloria é reduzir os hormônios da tireoide. E aí você vai ter sintomas do hipotireoidismo. Mesmo que o médico fale que você não tem a doença hipotireoidismo, tá? Porque momentaneamente você foi lá e reduziu as calorias drasticamente, seu corpo entendeu, opa, não tá chegando muita caloria, vamos desacelerar, vamos gastar menos. É igual dinheiro. Se você vai lá e faz um tanto de venda de alguma coisa, entrou um tanto de dinheiro, você vai fazer o quê? Você vai gastar. Se entra pouco, você já aperta o cinto. É a mesma coisa, seu corpo pensa do mesmo jeito. Não, tá chegando tanto de comida, vamos gastar. Não, tá chegando pouca, economiza aí, economiza aqui. Entendeu? Travou, gente? Conversa aqui comigo. Acho que não travou, não. Tô mandando bala aqui. Manda um oi aí no chat. Então, a gente tem que ter atenção, né? Principalmente para pessoas que já têm tendência a ter aí a tireoide mais preguiçosa. Normal, beleza. Que é o meu caso, sabe? Descobri isso
este ano. Então, meus níveis de T3 não são muito bons. E aí, se eu fico comendo pouca caloria todos os dias, isso não significa que se eu fizer uma restrição calórica 2 dias na semana, nos dias que eu não tive muita fome, ou uns dias que eu programei ali de fazer um jejum a mais, né? Então, não existe só o déficit calórico diário. Pode ser na semana, tá? Então, se vários dias come pouco, aí o corpo fica achando esquisito, né? E assim, gente, ficar de segunda a sexta também, comendo pouquíssimo, né? Come ali 1.000 calorias, aí chega sexta, sábado, domingo, abre a porteira, o corpo também fica confuso, né? Principalmente quando abre a porteira para um tanto de comida que não presta. Então, se for fazer essa variação de caloria, um dia mais calórico, um dia menos calórico, que seja com comida de qualidade, né? E que seja algo orientado, não da sua cabeça, tá? Porque vocês adoram, né? Ouvir um negócio aqui, já sei. Aí eu vou fazer dieta de segunda a sexta, e sexta eu como tudo, porque a Sofia falou que se eu fizer de vez em quando não tem problema. Ó. Então, é isso, gente. Quando a gente come pouca caloria, é isso que pode acontecer. Prejudicar a sua tireoide. E se você já tem deficiência de ferro, já tem deficiência de zinco, já tem deficiência de magnésio, já tem alguma outra deficiência, aí você fica inventando de comer pouca caloria, como é que você vai suprir a sua deficiência de micronutrientes? Vai ficar dependendo só do suplemento? O suplemento é útil, mas o suplemento com alimentação ruim, não dá, né? Então tem que considerar isso tudo. Por isso que comer pouco não é o caminho. Se você fizer o déficit calórico, mas não tiver magnésio suficiente, a sua mitocôndria, né, dentro da célula, quem lembra aí das aulas de biologia, a gente tem a mitocôndria. A mitocôndria, que é o nosso motorzinho, é ela que vai pegar a sua gordura e usar ela como combustível. Ela precisa de vários micronutrientes para funcionar bem, para funcionar todo o gás. Aí você faz o déficit calórico, chega menos energia, mas chega menos micronutriente. A mitocôndria fica fraquinha, ela fica, mas não tem aqui o nutriente que eu precisava para fazer, para girar. Vou girar menos. Aí, tiro no pé. Entendeu? Então, não é comer pouco, é comer certo. Aí você vai conseguir emagrecer com saúde e continuar magra, tá? Então, redução, né, do T3... Comer pouco de propósito aumenta o estresse, né? E fica favorecendo esse comportamento 880, que foi o tema da nossa aula da semana passada, tá? E aí, como que eu sei, Sofia? Como que eu sei se eu tô comendo pouca caloria? Ó, vou dar conteúdo do curso aqui, hein? Pois é, Vitória. Justamente para quem tem hipotireoidismo tem que tomar muito cuidado com dietas hipocalóricas, com restrição calórica severa, que é o que eu vou te explicar agora. Então, a gente considera que é uma restrição calórica exagerada, é uma restrição calórica severa, quando a gente consome menos de 20 calorias por quilo de peso para pessoas com peso normal, tá? Então, pessoas com IMC até 25. E também pessoas com sobrepeso, tá? E no sobrepeso fica, talvez seja, talvez não, né? Quanto mais longe do peso normal, menos a gente aplica essas fórmulas de bolso, tá, gente? Porque isso aqui são fórmulas de bolso. Porque a composição corporal da pessoa interfere nessas fórmulas. Então, quem tá muito acima da curva, ou então quem é muito alta, né? Eu sou muito alta. Então, essas fórmulas de bolso, elas consideram a média da população. Então, uma pessoa com peso normal, uma pessoa com altura normal. Eu não tenho altura normal. Eu tenho 1,85 m. Quando eu jogo nas fórmulas, fica um pouco distorcido. Mas menos de... Então, vamos supor que você tem aí, sei lá, 1,65 m, que é a média da população, e você pese 65 quilos, né? Por aí. Você vai multiplicar, deixa eu multiplicar aqui para ver se esse exemplo está fazendo sentido. 65 vezes 20, 1.300 calorias. Então, uma pessoa
de 1,65 m que pesa 65 quilos, se comer menos de 1.300 calorias, tá num déficit calórico severo. Tá muito baixo em caloria, tá? Na dúvida, a gente arredonda para 1.500 calorias. Então, em geral, dietas com menos de 1.500 calorias são consideradas muito baixa caloria e não devem ser seguidas por muito tempo. Quando a pessoa é muito baixinha, né? A pessoa tem 1,5 m, mais sedentária, mais de idade, uma dieta de 1.500 calorias não é restrição calórica severa, tá, gente? Então, tô relativizando aqui, né? Mas como é pro público geral aqui, eu preciso, né, dar um norte. Então, é só para você ter em mente, né? Se você for muito baixinha, muito sedentária e tiver mais idade, talvez 1.500 calorias não seja uma restrição calórica para você. Mas uma pessoa com faixa etária aí, adulta, normal, né? E que esteja no peso normal, ou é 1.500 calorias ou é o seu peso multiplicado por 20. Você deve consumir mais calorias do que isso. Se você for jovem e treinar, aí você deve comer mais do que isso, bem mais do que isso, tá? Aí você vai multiplicar aí por 25 calorias por quilo de peso, tá? Conteúdo do curso pago, hein? E uma refeição que sacia. Uma refeição que sacia, o que precisa ter? Sofia, já vi aqui que meu café da manhã tá capenga. Já vi aqui que meu lanche da tarde tá capenga. Por isso que eu tô ficando com fome, aí chega de noite eu como muito. Ou, já vi aqui, né, enfim, de tarde, a pessoa que sente muita fome de tarde, pode saber, o almoço tá faltando proteína, tá? Gente, eu não consigo responder coisas individuais aqui, tá? Não consigo responder coisas individuais aqui. Aí vocês entram no curso que aí vocês vão saber, tá? Então, uma refeição que sacia tem que ter pelo menos 20 gramas de proteína e aproximadamente 300 calorias. E quando eu vejo o relato dos cafés da manhã e dos lanches da tarde das minhas alunas e pacientes, tem menos de 20 gramas de proteína, tem menos de 300 calorias. Aí fica tudo com fome, né? Então, gente, era isso do conteúdo da aula de hoje, tá? Agora eu vou ficar aqui vendo os comentários de vocês. Então, se vocês tiverem dúvidas gerais que eu consigo né, acrescentar aqui e que são relacionadas à aula de hoje, eu respondo. Se não, a gente encerra por aqui e na semana que vem o assunto vai ser cetogênica. Vai ser cetogênica emagrece mais? É esse o tema, tá? Gente, eu comi uma amêndoa antes da live. Eu tô achando que ficou aqui. Eu escovei dente, mas ficou uma casquinha aqui. Eu fiquei distraída por causa disso. Eu fiquei com vergonha. Ai, mas vocês já são de casa, né? Quem ficou até o final aqui já é de casa. Ai. Então, no sobrepeso, Cris, no sobrepeso não tem fórmula de bolso. E não precisa de fórmula de bolso. Quem tá com obesidade grau 1, 2, 3, não precisa calcular quantas calorias que come não, gente. É só comer certo. O déficit calórico vai acontecer. A pessoa que precisa calcular é aquela que tem 3 quilos para perder, 5 quilos para perder. Entendeu? Então, nem justifica fazer o cálculo das calorias. O cálculo da proteína justifica, tá? Aí ela vai multiplicar lá ou por 0,8, ou por 1, ou por 1,2, né? Mas de caloria, não justifica. O corpo é inteligente, a gente tem que ouvir ele mais, comer corretamente, alimentos de qualidade, né? E cada dia a gente vai ter uma necessidade calórica. Nós, mulheres, ao longo do mês, muda a nossa necessidade calórica. O clima interfere na nossa necessidade calórica. Se você ficou mais em pé, se você ficou mais sentado, se você estressou, se você não estressou, tá? Pois é, Cris. Esses últimos quilos é bom fazer o cálculo, tá? Sim, todo mundo vai aprender os cálculos no curso, tá?
e vai conseguir adequar a alimentação de acordo com o peso dela, tá? Para quem tá com obesidade, só o cálculo das calorias que não é tão relevante, mas aí ela pode calcular a proteína e o carboidrato, tá? Então eu ensino lá a pessoa a saber se ela tá comendo proteína suficiente, se ela tá comendo excesso de carboidrato, e se ela estiver comendo proteína suficiente e controlar o carboidrato, ela vai conseguir o déficit calórico sem precisar ficar calculando as calorias. Tá bom? 2 ovos, gente, ó, um ovo tem 6 gramas de proteína. Eu falei que uma refeição que sacia tem que ter pelo menos 20 gramas de proteína. Né? Eu sou meio ruim de calcular de cabeça, mas eu como 4 ovos pela manhã, porque eu não uso lácteos, né? 3 ovos e uma fatia de queijo, ou 4 ovos, né? Dá mais ou menos aí 24 gramas de proteína. Se você fica muito saciado, você pode usar um colágeno em pó, um whey, né? Enfim, uma outra forma de complementar, tá? Para manter o peso, Carol, não tem que, tá? Nem para emagrecer, nem para manter, não tem que calcular, né? Mas é interessante calcular, pelo menos a proteína. Igual eu falei, das 30 avaliações que eu analisei, uma apenas comia proteína suficiente. Então, quando a gente aumenta a proteína, né, a gente consegue fazer menos refeições ao dia, a gente se nutre mais, a gente reduz a ansiedade, a gente melhora o cabelo, melhora a unha, melhora a pele. Então, é interessante calcular de toda forma, tá? Uma dose de whey tem 25 gramas de proteína. Então, quando a gente usa whey, geralmente a gente não combina whey com outra fonte de proteína, porque o whey já vai suprir toda a fonte de proteína. A não ser que você use meia dose. Aí você usa meia dose do whey, você pode usar num iogurte, por exemplo, tá? Adorei as dúvidas de vocês, gente, maravilhosas. Assistiram a aula aqui bonitinha para mandar as dúvidas top. Bom, gente, vou encerrar por aqui. Semana que vem a gente tá aqui de novo com um novo tema, tá bom? E tem caixinha de pergunta aberta lá nos stories. Então, se eu não respondi a sua dúvida, corre lá que eu respondo, tá? Silmara, as lives semanais gratuitas, elas ficam disponíveis por 24 horas. Depois, elas vão para a plataforma das minhas alunas, tá bom? Leonor, low carb é indicado para quem tem síndrome do intestino irritável, diabetes tipo 2 e doença autoimune. Low carb é indicado para diabetes tipo 2, tá? Para intestino irritável, para doença autoimune, a gente costuma restringir alguns alimentos que têm sensibilidade, né? Ou que ativam o sistema imunológico, ou que prejudicam ali o intestino. Mas eu não consigo nessa aula aqui te falar mais, mas você pode fazer uma low carb, mas não são todos os alimentos que vão ser indicados para você por conta da síndrome do intestino irritável, tá certo? Rita perguntou quanto tem de proteína na banana. Rita, não faço a menor ideia, mas é pouco. Gente, fonte de proteína: carne, ovo, lácteo, feijão. Acabou. Cogumelo não é fonte de proteína, nenhum outro alimento é fonte de proteína. Quando a gente faz o cálculo, os outros alimentos, eles têm proteína, mas tem pouca. É tão pouca que no fim do dia vai dar, sei lá, se você somar a proteína dos alimentos que não são fonte de proteína, no fim do dia vai dar 5 gramas, 10 gramas, é coisa que não é relevante, tá? Por isso que quando eu ensino a fazer o cálculo na mão, porque dentro do curso eu ensino você a fazer o cálculo no aplicativo e eu ensino a fazer na mão também. Eu nem considero, você vai considerar só as fontes de proteína mesmo, tá bom? Gente, é isso. Semana que vem tem mais. Beijo pra vocês.